Queridos amigos e amigas que nos acompanham pelo canal Raciocínios Espíritas, canal de vídeos de divulgação espírita pela internet. Estamos de regresso para dar continuidade aos estudos convencionais, habituais da obra Boa Nova. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o nosso querido amigo, confrade, professor Ariosvaldo Bezerra, o nosso Ari, para estudar o capítulo 6, intitulado Fidelidade a Deus. Nesse capítulo, Humberto de Campos dá prosseguimento às narrativas acerca dos apóstolos na convivência direta com Cristo, em cujos momentos eles conseguiram beber do ensinamento cristalino do Mestre, no contato com ele, quando for absorver uma série de ensinamentos, alguns dos quais não ficaram registrados historicamente. A tarefa de Humberto de Campos seria trazer à baila essas informações que ficaram perdidas do ponto de vista histórico, e agora, pela via mediúnica, ele faz o trabalho de resgatar para a nossa informação, para a nossa curiosidade, e para que a gente possa entender de maneira mais aprofundada e mais contundente alguns trechos do Evangelho que são auxiliados a partir da explicação de Humberto de Campos. No capítulo Fidelidade a Deus há um diálogo impressionante, né? Um diálogo impressionante de Jesus com seus discípulos, 4 discípulos, né? Que está com ele. Tiago, Tadeu, André e Pedro. E em cujo diálogo Jesus parece transmitir uma série de ensinamentos em Cafarnaum, diz Humberto de Campos, né? Em Cafarnaum esse diálogo aconteceu numa noite, né? Me parece que é uma noite, uma tarde-noite, né? E que Jesus conversa com os discípulos. Eu vou passar a palavra para o nosso querido Ari, para que ele possa fazer considerações aí gerais sobre o capítulo. O que é que ele chama a atenção, Ari, sobre esse capítulo Fidelidade a Deus? Esse capítulo 6, aliás, intitulado Fidelidade a Deus, é um capítulo até curto, né? São 3 páginas, 5 folhas. O interessante, Flávio, é que naquela época a visão e o entendimento que aquele povo tinha, e conforme vai ser atestado no decorrer dessa nossa conversa, por Tiago, é de que Deus só devia mostrar-se a ele somente na vitória e nos momentos de felicidade. Isso era uma crença geral, inclusive com os próprios discípulos. Então, depois dessas primeiras pregações com respeito à construção do reino de Deus ou o reino dos céus, esboçaram-se muitas dúvidas, muitas incompreensões diante da constatação de que a construção do reino de Deus estava exigindo um trabalho árduo e difícil. Aí eles perguntavam, por que a Boa Nova exigiria tamanho sacrifício? Quer dizer, aquela incoerência. Interessante é que Jesus já conhecia o íntimo deles. Mas Jesus, como bom pedagogo e psicólogo, ele provoca as dúvidas nos discípulos. Isso é que é interessante nesse começo. Ele interroga e deixa que os discípulos externem as suas dúvidas, para depois ele fazer as ponderações. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. E olha que virtude, depois você vai ver que a virtude tem tudo a ver com a ação. Não existe a virtude, você só pode demonstrar que tem uma virtude se você transformá-la em ação e as pessoas constatarem essa ação, senão não é virtude. É muito interessante, ele diz, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. O que existia na realidade no princípio era muito vacilo e muito receios. Mas esse grupo, ele tem uma coisa impressionante. Quando Jesus fala, num instante eles entendem o que é que Jesus quer falar. Até porque eles estavam imersos numa cultura, como você falou, né? É uma cultura que concebia o sagrado, o divino dessa forma, né? Ou seja, se você está prosperando, se você está feliz no mundo, se tudo está dando certo do ponto de vista material, então é porque Deus está com você. Com certeza. Era exatamente isso. Essa compreensão. Era exatamente isso.
Mas aí Jesus tem uma frase emblemática que diz: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Espetacular, uma frase curta. Tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. E diz para eles assim: se vacilar e receoso ante as benções e sacrifícios, se vacilar e receoso ante as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade do mundo exige. Espetacular, né? Ou seja, Jesus, como um grande dialogador, comunicador, ele diz assim, ó, vocês não estão entendendo o que eu quero dizer, não? Eu vou dar um exemplo para aquilo da cultura da época. Se para ganhar dinheiro necessita ter sacrifício, né? Se para conseguir impérios e posses precisa de muito sacrifício, é um preço a pagar, a pessoa às vezes tem que fazer um monte de coisa, tem que realmente fazer concessões, se entregar um labor às vezes exaustivo. Por que com relação a Deus seria diferente? E na prática dele ele emprega uma pedagogia, emprega inclusive a dialética, porque ele dialoga e não responde, ele deixa que o pessoal responda. Ele diz assim: o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Qual o preço que o mundo reclama ao mentiroso e aos que vivem dos prazeres mundanos? Porque tem um preço também, né? O preço da mentira, da vaidade excessiva. Exatamente. Qual o preço que o mundo reclama ao vaidoso e ao avarento? Isso tudo tem um preço. Exatamente. Aí interessante, a partir dessas colocações, eles começam a se lembrar de exemplos que batem com essas colocações de Jesus. Aí eles passam, por exemplo, primeiro o Tiago, depois o Tadeu, depois o Pedro, vão colocar exemplos aqui. Eles citaram o seguinte: eles começaram a exemplificar em cima dessas colocações de Jesus. Tiago, por exemplo, que era filho de Alfeu, ele diz o seguinte: ele contou a história de um amigo arruinado por excesso de prazeres condenáveis. O Tadeu aí se lembra e fala de um conhecido que depois de ganhar uma fortuna se havia tornado avarento e mesquinho ao ponto de privar-se das coisas, acumular moeda e depois os ladrões assaltam ele e levam tudo. Que o avarento em excesso, ele não chega nem a desfrutar daquilo que ele acumulou, né? Com certeza. Ele é tão miserável que ele nem desfruta a ponto de impor, às vezes, até a família, privações desnecessárias, né? Com certeza. E Pedro recorda um caso de um pescador que sucumbiu tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Então, cada um se lembra de um exemplo que vem fechar com as colocações de Jesus. Depois de ouvi-lo, aí Jesus aí pergunta para ele: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Não achais você, não é eu que estou achando não. Aí ele diz assim: se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Lealdade é o quê? O espírito imortal, né? Porque o coração ali está de forma simbólica, porque o coração não guarda sentimento de ninguém. Então ele diz: trabalhemos pela instituição do reino de Deus. Nós estamos começando a trabalhar agora pela instituição do reino de Deus. E o Pai já trabalha por nós há quanto tempo? Ele já nos amava antes de nos conhecer, entendeu? Espetacular. Então, isso me fez lembrar a proposta de Sócrates, né? Sócrates tinha aquela proposta da maiêutica, o parto das ideias, né? Ele instigava os discípulos, né? Me dê um escravo que eu extraio dele. Extrai dele. Exatamente. E Jesus era mestre nessa maiêutica, né? De Sócrates. Exatamente. E enquanto eles estavam ponderando no que o que Jesus falava, o Tiago relata: eu tenho um amigo em Corazim. Corazim ficava a 2,4 km de Cafarnaum, que ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Desejava, quer dizer, em função dessa coisa, de Jesus que só podia contar com Deus na boa, vamos dizer assim, nos bons momentos, e Jesus estava mostrando o contrário, ele deixou de seguir Jesus, esse amigo de Tiago, que morava em Cafarnaum, entendeu? Ele ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, quando ele viu o preço que teria que pagar, ele mudou de ideia, entendeu? Impressionante. Ou seja, cada discípulo vai lembrando de um caso e vai dizendo que o mundo
e a vida também cobra um preço para aquele que vive dos apegos materiais. Exatamente, mas como Jesus não condena, né? Jesus diz assim, só está Tiago, simplificando. nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Jesus sempre entendia, né? Na mansidão dele, na bondade. Quer dizer, a ideia da reencarnação. Se não pode compreender agora é porque vão reencarnar. Né? Ele inclusive, ele fala uma frase aqui interessante. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Mas nós devemos pensar num Deus, que eu até fiz um paralelo com a palavra cera. Não no Deus que concede de ser, mas no Pai que educa com SE. Aí depois vem o R. Não no Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa. As 4 palavras, cera. C-E-R-A. Ah, sim. Entendeu? Muito legal, muito legal. E aí, o que eu acho que é bastante interessante aqui é não apenas essa ideia de Jesus estar conduzindo, estar interrogando eles a ponto de produzir neles essa reação, porque são os próprios discípulos que estão dando a resposta, né, para dizer, olha, atributos na terra que são pagos, o avarento, o vaidoso, o invejoso, o egoísta, pagam também um alto preço. Porque a fidelidade a Deus também não tem um preço. Né? A fidelidade a Deus tem um preço, que é a decisão do indivíduo em se vincular a uma causa que seja uma causa ética. Né? Porque a ideia de ser fiel a Deus não é apenas ser crente de uma religião específica, institucional, de uma doutrina específica. Né? Eu posso ser um indivíduo até livre pensador e ser fiel a Deus porque eu estou vinculado a um ideal sociológico do bem, a uma causa humanitária. Isso também, porque tudo aquilo que é do bem representa a divindade. Né? Para a gente não achar que esse discurso de Jesus era exclusivo de uma seita religiosa específica. Né? Eu acho que ser fiel a Deus é ser idealista. Né? Eu acho que essa fidelidade aqui é um sentimento muito profundo, porque ele insiste nos discípulos dizendo que a primeira característica que o cristão deve ter é essa fidelidade. A primeira virtude. Essa fidelidade a Deus. E ele diz, tudo na vida tem um preço, que ele corresponde, como você colocou. E ele vai dizer, é impossível servir a 2 senhores. Né? Com certeza. Agora, diante dessa dificuldade, Humberto de Campos não coloca o nome de quem foi, mas um deles aqui pergunta o seguinte, não seria melhor fugirmos do mundo e ir para a contemplação? Entendeu? É até justo que ele pense dessa maneira, né? Porque a própria igreja, até pouco tempo, tinha essa ideia do claustro, né? Do claustro. De se isolar, de fazer penitência, e que não é correto, né? Então ele pergunta, não seria melhor fugirmos do mundo para viver? Aí Jesus diz assim, o que seria do filho que perpetuamente se afastasse para fazer isso e deixasse o pai trabalhando, entendeu? Porque o mundo é a obra do pai. Exatamente. Se o mundo é a obra do pai e o filho abandona, como é que fica o mundo? Ou então, o filho que ficasse em perpétuo repouso enquanto o pai está trabalhando, entendeu? A metáfora que ele usa, né? Exatamente. Numa cultura patriarcal em que o pai, Deus é pai, né? O homem, né? Então ele utiliza essas figuras. E é interessante quando ele diz assim, em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a 2 senhores. Seria absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra nesse mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. E aí cito o que você falou. Ou seja, seria muito fácil eu querer virtudes fora da luta, né? Ou eu demonstrar fidelidade a Deus sem obstáculos, sem dificuldades. A fidelidade, a força de uma fé, de um ideal, é demonstrada na dificuldade. É fácil eu dizer que eu sou fiel a uma causa no conforto. Exatamente, mas você colocou que é exatamente a sequência do raciocínio que eles fazem aqui. É exatamente a sequência. Porque quando o filho de Zebedeu pergunta aqui qual a primeira qualidade a cultivar no coração, Jesus volta novamente a falar para ele, é preciso ser fiel a Deus. Volta para a fidelidade, que é a primeira virtude. Ele já tinha falado no início, Zebedeu pergunta novamente, ele confirma aqui. Agora repara uma coisa, você falou uma coisa interessante aí.
Aí alguém diz aqui, mestre, nos últimos dias eu tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermos? Aí você viu a resposta de Jesus. No dia de calma é fácil provar fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação, verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Não é brincadeira não. Ele diz, o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai. É como nós estávamos conversando aqui. Aí pergunta, aí se eu tiver surdo? Ele diz, você pega a charrua, né, que você falou que é uma arada, e vai trabalhar, porque independe da sua surdez. Se os olhos se fecham à luz, serve a Deus com a tua palavra e teus ouvidos. Jesus coloca. E aí eu fico pensando o seguinte, por que nós desistimos com facilidade das coisas, com uma instabilidade muito grande, mudamos de conduta a todo momento? Por que nós oscilamos? Porque às vezes a gente não tem essa fidelidade, esse ideal. A gente acredita no ideal agora, e daqui a pouco, diante da primeira dificuldade, a gente abandona e já vem outro tipo de postura amanhã. E por que os grandes homens da humanidade levaram adiante a sua mentalidade, sofrendo dificuldades, limitações físicas e foram adiante? Quando eu penso, por exemplo, desde um Francisco de Assis na religião, ao Mozart na música, né, a um Pasteur na ciência e assim por diante, a gente vê que esses indivíduos eram idealistas. Eles se alimentavam, se nutriam daquele ideal de fé. Né? Exatamente. Então, além da fidelidade, você tem que ter dedicação. E a dedicação, você só prova ela nos dias difíceis. Uhum. Interessante isso. Uhum. É aí que a gente vê o idealista, a pessoa fiel a um propósito divino, né? A pessoa que leva adiante. E o ideal deles é que ele faz eles acreditarem, seguir adiante. Né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Ari, já no finalzinho do capítulo, quando Jesus diz assim, a virtude é o verbo dessa fidelidade, que nos conduzirá ao amor dos amores. Né? Veja que bonito, né? Que profundo. A virtude é o verbo dessa fidelidade. Mas o verbo é ação. É ação. Entendeu? O verbo é ação. Ou seja, a gente está retornando ao fora da caridade na salvação. A caridade como mais importante do que a fé, por quê? Porque como é que eu demonstro a excelência da minha fé? Com o meu comportamento. E a propósito, ontem lá na mansão, quando o Divaldo comentou que ele teria recebido a homenagem na Assembleia Legislativa da medalha do mérito do 2 de julho, né? Ele falou isso, que nós já temos muito conhecimento, nós estamos precisando agora praticar. Uhum. A vivência, né? E, por fim, de minha parte, ali, eu chamo a atenção só para um trecho no último parágrafo do livro, do capítulo, quando Jesus fala que os apóstolos beberam daquele ensinamento, ficaram gravados na memória deles aquele momento. E André chorou de emoção. André chorou de emoção, porque exatamente. Tocou na alma dele, né? Tocou. E aí, em determinado momento, Humberto de Campos diz assim, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis, através de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Mas Jesus sorriu, né? Porque Jesus, eu soube que Jesus poucas vezes sorria, né? Ele às vezes até viu ele mais chorando até do que sorrindo, não por ele, mas pelos outros. E aqui ele fala, ele sorriu como quem sabia da intensidade da luta que viria e conhecia a fragilidade das promessas humanas. O tempo todo ele sabia, né? E isso que me fascina em Jesus, Ari. Jesus olha para Saulo e não vê Saulo, vê Paulo já vê o apóstolo. Jesus olha para um Públio Lentulus e vê já o Emmanuel lá da frente, há séculos adiante. Quer dizer, é como se for o modelo ou a referência mais próxima humana que a gente tem desse sentimento que Jesus tem é o amor de mãe, né? O amor de mãe, o amor de pai.
A mãe, de uma forma geral, a gente vê isso no dia a dia, né? A mãe, por exemplo, pergunta para a mãe, o filho pode ser assassino, pode ser drogado, pode ser o que for, e a gente pergunta, não, ele tem isso aqui, mas no fundo, meu filho é uma boa pessoa. Né? Jesus tinha esse sentimento acentuado, né? Ele olhava para o espírito, às vezes rebelde, o espírito mau, e já via o ser angélico do futuro. Né? E ele costumava dizer, eles não são maus, eles são fracos. E hoje nós sabemos que muitas vezes você pratica o mal por ignorância. É espetacular isso, você ter paciência com as pessoas, você entender, ter misericórdia, né? Você entender a miséria do coração do outro, né? Misericórdia, né? Espetacular, né? Espetacular. Muito bem. Acho que estamos chegando no momento final, né? O capítulo, como nós falamos, é um capítulo curto, de 3 páginas, né? Mas eu acredito que nós... Né? Lindíssimo, né? Rico. Comentamos o capítulo, né? Fantástico. É isso, meus amigos. Eu fico muito grato por estar aqui participando desse momento com o nosso querido amigo. Ele que hoje conduziu as nossas reflexões aqui em torno, eu concordo, né? em torno do capítulo 6 do livro Boa Nova, Fidelidade a Deus. Eu ouço e também leio os comentários acerca dos trabalhos e da contribuição que a Ari dá ao canal de vídeos e vejo sempre a repercussão positiva e sempre faço votos que ele esteja com a gente. É um dos colaboradores assíduos, né, do Raciocínios Espíritas, uma das pessoas que está à frente desse grupo, que não pertence a ninguém especialmente, mas na verdade é um grupo de pessoas que se interessam por divulgar a doutrina espírita através dos meios virtuais, como tantos outros ecossistemas virtuais, e o nosso amigo Ari, um dos mais dedicados aí, trabalhadores desse nosso grupo, e fico muito feliz de estar registrando mais um momento de estudo e de reflexão. Espero que os nossos amigos tenham gostado. Agradeço, sensibilizado, cumprimento e digo que até a próxima, se Deus quiser.